Bom dia, meninas, a paz do nosso Deus. Estamos aqui, para estar dando continuidade às nossas devocionais diárias, Estamos fazendo acompanhamento do livro de Atos e o capítulo qual ficou para mim foi o capítulo de número 3, do 1 ao 26. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda-te. Amém? Então, aqui em Atos 3, ele vai nos apresentar um dos primeiros milagres, realizado pelos apóstolos, logo após eles estarem cheios do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver que uma das marcas da igreja primitiva era a oração, Então, esse valor, ele infelizmente ele tem se perdido no meio dos cristãos de hoje em dia, dos tempos atuais. Não sei se as irmãs vão lembrar, mas os tempos anteriores, há muito tempo atrás, nós podíamos ver aleijados, serem curados dentro das igrejas, pessoas serem curadas de câncer, mortos a ressuscitar. Nós podíamos ver muitos milagres acontecendo dentro das igrejas, através da vida dos profetas, das pessoas usadas por Deus. Porque esse valor, infelizmente, hoje em dia, ele tem se perdido no meio de nós. Então, nós vamos ver que uma das marcas primitivas da igreja daquela época era a oração. Eles tinham todo aquele ritual, eles tinham aquele comprometimento de estarem orando sempre naquele determinado tempo. Hoje em dia, nós dobramos nossos joelhos. Se a gente ficar 10, 15 minutos com os joelhos dobrados, é muito, irmãs, Já vai batendo o cansaço físico, Já vai batendo o sono. Então, assim, o inimigo hoje em dia, ele tem usado de muitas artimanhas para tentar esfriar o povo de Deus a respeito da oração. Porque o diabo, ele sabe, que todos os milagres, tudo acontece na vida do crente é através da oração, é em mérito da oração. Então, quando esse valor é perdido, não vale nada as obras que nós fazemos. Porque se nós não buscarmos em oração, nós não temos intimidade com Deus e não temos autoridade no mundo espiritual para estar realizando milagres assim como era realizado nessa época. Observe que Pedro e João, eles eram homens simples, eles não tinham riquezas, mas eram homens que estavam sempre buscando, sempre orando, sempre mantendo a sua vida de intimidade com Deus. Então, eles eram riquíssimos, mas porém na intimidade com Deus. Eles eram homens super espirituais. Infelizmente, o inimigo ele tem roubado, do meio dos cristãos, esse valor de estarmos frisando sempre mais, a oração. Então, como era de costume, Pedro e João estavam indo ali naquele templo para estar fazendo esse período de oração. E se deparou, então, com esse aleijado, Na Bíblia fala que esse homem aleijado, ele era aleijado desde o ventre da sua mãe. Então, ele nunca tinha passado pela experiência, de andar, de correr, e depois ficou deficiente. Não, ele era aleijado desde o ventre da sua mãe. E ele sempre era colocado ali na porta daquele templo chamada Formosa. E eu fui pesquisar o que significa, o nome, o templo chamado Formosa. E significa no grego algo que floresce, Deixa eu só conferir aqui. Isso aí. No grego significa algo que floresce. Ou seja, é algo positivo, Ele está sendo colocado ali na porta do templo, E o significado desse templo chamado Formosa é algo que floresce.
Louvado seja o nome do Senhor. Lugar que era buscado continuamente para oração. E então, esse aleijado, ele se depara com Pedro e João. E então, ele vai e pede uma esmola, né, para Pedro e João. E nesse momento que ele pede uma esmola, Pedro pega e fala, igual eu li aqui no versículo 6. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu vou compartilhar com você. Observe que eles não tinham riquezas, não tinham posses, como eu já falei, mas eram homens riquíssimos da presença do Senhor. Na verdade, eram homens que estavam cheios da presença do Senhor, né? E alcançava, né, sempre, né, experiências com Deus. Então, irmãs, ele pegou e falou, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Então, nesse momento, né, o que Pedro e João deram para esse aleijado foi além, né, de bem financeiro, foi além de dinheiro, não é verdade? Porque o benefício que trouxe o que eles tinham na vida desse aleijado foi muito maior. E é assim que Deus faz, não é verdade? É assim que Deus faz. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, né, do que nós pedimos e do que nós imaginamos, né? Então, o que ele alcançou foi muito maior do que o dinheiro que ele tinha pedido. Então, eu fico imaginando aquele momento, as pernas atrofiadas, os ossos atrofiados daquele homem, daquele aleijado, se endireitando, se colocando na posição, né, correta, e aquele homem ficando de pé, pulando, saltitando e glorificando o nome do Senhor. Então, a palavra vai nos dizer que ele entrou dentro do templo junto com Pedro e João, né? E quando ele chegou dentro do templo, saltitando, pulando, glorificando ao nome do Senhor pelo milagre que tinha acontecido com ele, aquelas pessoas ficaram todas atônicas, né? Elas ficaram assim assustadas porque elas estavam acostumadas, né, a verem aquele homem aleijado ali todos os dias, né? Então, sim, eles sabiam que aquele homem ele era aleijado de nascença. Então, ele nunca tinha andado. Como assim? Todos ficaram espantados, né? Então, todos ficaram ali maravilhados com aquilo e ficaram espantados ao mesmo tempo. E Pedro, então, ele aproveita essa oportunidade, né, para explicar aquelas pessoas que ficaram espantadas que a fonte, né, do acontecido era o nome de Jesus Cristo, que o milagre foi alcançado porque ele proclamou, ele declarou o nome de Jesus. O milagre só aconteceu porque foi em nome de Jesus que foi falado. Porque se fosse o nome de Pedro, ou de João, ou de qualquer outra pessoa, não teria acontecido nada. Mas na hora que ele declara que em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, o milagre foi alcançado. O nome de Jesus tem poder. E hoje em dia, né, nós temos esquecido que o nome de Jesus é poder. Muitas das vezes nós esquecemos, né, de declarar sobre a nossa vida as bênçãos, as vitórias, os livramentos, as curas, na verdade, o fortalecimento espiritual é em nome de Jesus. Tudo que nós precisamos tem que ser declarado em nome de Jesus. Nós acabamos esquecendo, né, que o nome dele há poder. E é somente através do nome dele que nós alcançamos o milagre, que nós realizamos o milagre. Não é por nosso mérito, mas é pelo mérito de Jesus. Então os apóstolos aqui, eles aproveitam, né, a atenção de todas aquelas pessoas que estão maravilhadas com aquele acontecido e começam a anunciar, né, que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, né? Então ele pega e começa então a pregar, né, o arrependimento. Aqui no 19 vai falar: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Espírito Santo, pela presença do Senhor, perdão, né? Então aqui Pedro ele aproveita, pega aquela atenção toda que aquele povo está maravilhado e começa então a pregar o arrependimento para aquelas pessoas. Arrependei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, né? Se convertei dos seus maus caminhos, né? Para que alcance, né, os tempos de refrigério pela presença
do Senhor. Então ele aproveita aquela oportunidade e que nós possamos aprender, né? Termos mais fé e praticar mais, né? A obra de Deus com amor e com mais autoridade e com convicção de que é pelo nome de Jesus, não é por nossos méritos, né? Porque nós estamos aqui somente como um canal de bênção, somente como instrumentos de Deus, para assim proclamar que Jesus, ele é o Filho de Deus, que Jesus é o dono do milagre e que Jesus está voltando, irmãos, não é verdade? Então que nós possamos aprender um pouco com essa palavra, né? Que as irmãs possam meditar um pouco mais e que tudo que vocês forem fazer, né, lembrem que o nome de Jesus é poder e a gente só consegue alcançar a vitória e ter êxito do que nós estamos falando quando nós lembramos que Jesus é o dono do milagre, né? Então tudo que você for falar, fale que é em nome de Jesus, porque o nome de Jesus, ele é poder. Amém? Que Deus possa abençoar o nosso dia. Que Deus abençoe a todos.